Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como uma armadilha. Amém? Graças a Deus. Senhor meu Deus, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Ministra, Senhor, sobre cada pessoa que está com seu coração aberto para ouvir, essa pessoa que está nos assistindo essa transmissão e que posteriormente também vai assistir numa outra ocasião, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Como a maioria aqui sabe, nós estamos começando uma série de mensagens intitulada Superação, alusiva ao mês de setembro, Setembro Amarelo, que em muitos locais faz isso, que é o mês de prevenção ao suicídio. No Brasil, essa campanha tem acontecido em várias esferas da sociedade desde 2015. Eu não vou contar a história porque é coisa de amarelo, porque eu acho que isso você pode pesquisar, e aqui nós estamos para pregar a palavra de Deus, e eu vou ministrar aqui o tema que foi proposto para hoje. Então nós vamos falar 4 mensagens a respeito de superação. E hoje nós vamos falar daquilo que, como alguns dizem, tem sido o mal do século, juntamente com a depressão, que é a ansiedade. E na leitura que nós fizemos aqui, ele diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Coração sobrecarregado. Sobrecarregado com o quê? Com tantas coisas. Ele vai dizendo, entre dos pecados, entre até mesmo as coisas desse mundo, mas as preocupações da vida. Numa outra linguagem também ele diz com as ansiedades deste mundo. E no final, depois, no versículo seguinte, ele diz que isso, vigiem, orem, para que vocês possam escapar disso, pois isso virá sobre todos da face da terra. Virá sobre todos. Todos a todos. Então, amados, hoje nós estamos vendo diversas pessoas com transtornos de ansiedade. Alguns nós não sabemos mais, porque até mesmo não falo, mas tem sido uma das situações que tem mais crescido. E ansiedade, o que é ansiedade? A ansiedade, ela está associada ao medo. Ela não é irmão gêmeo do medo, mas é prima do medo. Ela tem algo ligado. O medo do antes, medo do depois, medo do que aconteceu, medo do que vai acontecer. É o excesso de futuro. E o medo é natural, todos nós sentimos. E a Bíblia menciona até mesmo que em alguns momentos nós vamos ter um medo, mas que nós podemos controlar isso. Mas o medo exacerbado, ele culmina na ansiedade. O medo de uma coisa que nem aconteceu ainda. O medo só o natural é o medo de uma coisa que já aconteceu, ou algo de que você está vendo no momento. O medo, ele faz te paralisar e diga: opa, cuidado com isso aqui. A ansiedade diz: e se isso acontecer? O medo faz com que você, ao olhar uma cobra venenosa enrolada numa árvore, no jardim, faz com que você venha fugir longe dali. O medo natural.
uma cobra. Mas a ansiedade, ela faz com que você pense: nunca mais ande descalço perto de um gramado, porque certamente tem uma cobra ali. Então é um medo exacerbado. Agora a ansiedade, ela é algo também que inicial, todos podem ter em algum momento da vida. E é natural que nós venhamos ter ansiedade em determinados eventos importantes para nós. É natural que, se você tiver que fazer um exame para diagnosticar se você tem câncer ou não, é natural que você fique ansioso durante a semana. Se você tem uma prova, então, do Enem, ou uma prova da escola de matemática, de português, é natural que na véspera dela, você fique um pouco ansioso para saber se você vai se dar bem ou não. É natural você ficar ansioso na semana do teu casamento, na festa de 15 anos da tua filha. É natural a ansiedade por determinadas coisas, e que ela está ali inicialmente, de eventos importantes. Todos nós inicialmente temos isso. O problema é que quando isso começa a nos controlar, quando isso começa a paralisar e impedir que nós venhamos viver o presente, porque a ansiedade, ela faz você enxergar algo no futuro que pode acontecer. É um medo, queridos, que você não consegue controlar. Futuro desse que muitas vezes é irreal, ou que na maioria das vezes nem vai acontecer, mas é algo que tomou conta. Ela tira o presente da pessoa, ela procura estar com a mente no futuro e não curte o presente, ela não vive o momento. A ansiedade, ela começou lá no Éden, porque quando Deus proporciona para Adão e Eva, ali para eles curtirem aquele momento, eles estavam no melhor lugar do mundo, no paraíso, mas o diabo enganou-os, e depois de enganá-los, fez com que, em vez de eles curtirem, desfrutarem, eles ficaram preocupados com o que Deus iria pensar deles. Em vez de eles procurarem comer e fazer tudo o que eles deveriam fazer no dia a dia, eles ficaram durante o dia procurando o quê? Folhas para se cobrirem da sua nudez. E quando Deus se apresenta a ele, Deus se apresenta como todo dia. Acontece algo que aconteceria todo dia, mas agora eles estão preocupados por causa do pecado. Eles estão preocupados agora com algo que eles nem sabem como vai ser a reação de Deus, mas eles são tomados por esse medo. Eles cobrem a nudez. Em vez de eles estão no paraíso, mas em vez de viverem o paraíso, eles estão com a mente no futuro do que vai acontecer com eles. E a ansiedade começou ali. E, amados, isso é que acontece na realidade de muitas pessoas. Elas não conseguem viver o presente, elas não conseguem desfrutar daquele momento de alegria. Mas o que leva a isso? A ansiedade, amados, existem vários fatores. Não tem-se uma explicação porque algumas pessoas têm mais e outros têm menos. É algo ainda que a ciência está trabalhando. Mas algumas coisas estão ligadas à hereditariedade, a nível genético também. Outros, até mesmo a eventos pós-traumáticos também, acabaram desenvolvendo isso. Outros, pelo tipo de temperamento de cada pessoa, mas outros é devido à alimentação que a pessoa tem. Eu não vou explicar muito isso aqui, porque eu não sou médico, e eu posso acabar falando umas coisas que não é verdade, mas existem vários fatores em si da causa da ansiedade. Mas
O que está escrito aqui que Jesus colocou é que também há o excesso de coisas, para que nós venhamos ser as expectativas que as pessoas depositam, que nós mesmos depositando em nós, faz com que as ansiedades, elas venham deixar o nosso coração sobrecarregado. E são dores na alma que chegam a ponto de serem dores físicas. É uma constante pressão que a pessoa sente. É uma insegurança de não saber como serão os próximos dias. E é uma dor, podemos dizer assim, a dor de uma tristeza que machuca de dentro para fora, mas que muitas das vezes a pessoa não sabe te explicar de onde é isso, de como surgiu isso, de como surgiu essa ansiedade. E aí vem a questão: o cristão, ele pode sentir ansiedade? A ansiedade, o que vem a ser, segundo a palavra de Deus? Vamos agora para a Bíblia. Eu quero que você abra comigo um homem que mais falou sobre ansiedade na Bíblia, Paulo. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Filipenses 4, 6. Na linguagem atualizada, diz assim: não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Olha só, a gente olha aqui, parece uma coisa bem radical o que o apóstolo Paulo ele coloca. Ele não diz, olha, não fiquem ansiosos por qualquer coisa. Ele não diz isso. Não fiquem ansiosos no dia de quinta-feira. Não fiquem ansiosos por tolice, apenas em grandes tempestades. Mas ele coloca algo aqui muito duro: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, coisa alguma. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que em nenhum momento nós vamos sentir ansiedade? Não é isso. Ele está falando de uma constância. Ele está falando de um estado. Ele está falando de uma questão de permanência. E aí vem a questão: ansiedade é pecado? A ansiedade, ela não é pecado. Ela é um sentimento. Mas esse sentimento pode me levar, o sentimento de ansiedade pode me levar a um ato pecaminoso. A Bíblia diz que irar não é pecado, é verdade? Irai-vos, mas não pequeis. A ira, ela em si não é pecado. O problema é o que você vai fazer com a sua ira. A ansiedade, esse sentimento, ela não é um pecado. Mas o problema é o que você vai fazer com essa ansiedade. E aí, queridos, nós compramos a ideia de que nenhum de nós podemos ter ansiedade, e que se tivermos ansiedade é porque nós estamos fraco por dentro e fraco na fé. E aí vem a questão: duas coisas, na vida do cristão isso começa a piorar até mais do que talvez de outros. Por quê? Porque por ele ter ansiedade, e outro,
de ele se sentir culpado por ter ansiedade. E aí, amados, o apóstolo Paulo, ele dá aqui algumas coisas de como nós podemos vencer a ansiedade. Mas tudo isso, ele já vem falando algumas coisas dessas anteriormente. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Não é se alegrar com o problema, é se alegrar no Senhor. Ele diz: outra vez vos digo, porque perto está o Senhor. Deus está perto de você, no milagre, mas também na tempestade. Ele está ali. Você pode não acreditar, mas no dia que a sua mãe faleceu, Deus estava ali. Você pode não acreditar, mas naquele dia que você foi assaltado, Deus estava ali. No momento mais difícil da sua vida, Deus estava ali. Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então, aí a ansiedade, ela vira ao quadrado na vida do cristão, porque ele fica ansioso, e fica ansioso se ele vai desenvolver ansiedade, e aí acaba misturando tudo, e ele começa a desenvolver determinadas coisas, ele começa a desenvolver até mesmo alguns sintomas. Amados, a ansiedade, ela pode ser tratada através da oração, através da palavra, mas em alguns casos também ela vai até mesmo ser tratada com medicamentos devido falta de determinados hormônios que estão faltando no corpo da pessoa, como a serotonina, a ocitocina, que são hormônios da alegria e hormônios do prazer, que está em falta naquela pessoa, e ela precisa ter aquela reposição disso. E não tem nenhum problema disso, a pessoa, ela procurar o médico, procurar o psicólogo. Há uma importância também em se desabafar, em falar com alguém. E o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita aqui de como nós podemos vencer a ansiedade. A ansiedade, queridos, ela faz você supor determinados problemas que são consequentes do que você está vivendo agora. Olha um exemplo aqui que eu falei de manhã, eu vou fazer à noite. Por isso que eu digo que quando você não pode ver à noite de manhã, venha, porque os mesmos exemplos que eu dou, até a mesma piada eu conto. Olha só, a pessoa, ela começa a pensar: eu preciso fazer essa venda, porque se eu não fizer essa venda, eu não vou cumprir a minha meta. Se eu não cumprir a minha meta, eu não vou ter aquele bônus extra. Se eu não tiver aquele bônus extra, eu vou ter dificuldade de pagar determinadas contas. Como é que eu vou conseguir colocar aparelho de dente nas crianças? A gente já começa a pensar nisso. E se meus filhos ficarem com dentes tortos por causa disso? E se por causa dos dentes tortos, eles foram introspectivos e não conseguirem se relacionar com ninguém? Se não conseguirem casar com ninguém? Se tiverem dificuldades para ter uma vida profissional? Se eles passarem necessidades por causa disso? E se eles forem moradores de rua, escreverem um cartaz dizendo: meu pai não teve condição de pagar um tratamento dentário, eu estou aqui pedindo para vocês aqui o dinheiro. Você está entendendo como funciona? Por causa de uma venda que você não sabe se você vai conseguir ou não, você já pensou nos seus filhos adultos passando necessidade por causa dessa venda? Então, é o excesso de futuro. Mas o amor de Deus, Ele vem nos mostrar que Ele nos ama, querido. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, é muito importante que você venha entender isso, que
prazer de ver nenhum filho seu com alguma enfermidade física ou emocional. Física ou emocional. Faz parte, queridos, porque Deus está trabalhando aqui, o diabo quer atrapalhar algo aqui, mas Deus está fazendo algo grandioso aqui, amém? Glória a Deus. Deus está ministrando aqui em corações, pessoas aqui que estão assistindo, né? Nós louvamos a Deus hoje que nós estamos com a maior audiência de todos os tempos que nós estamos tendo na nossa transmissão, mas Deus vai fazer algo poderoso aqui neste lugar. E ele diz aqui, olha, no versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidos diante de vocês os pedidos pela oração e pela súplica. Então, uma das coisas que nós vencemos a ansiedade é com oração simples. Não é uma oração especial, com orações e súplicas, com orações apresentadas diante do Senhor, com orações apresentadas do atual momento que você está vivendo, que você quer confiar nele, que você quer entregar essa preocupação a ele. Ele diz, olha, coloque sobre ele a sua ansiedade, as suas preocupações, lance diante do Senhor, peça para ele cuidar para você. Senhor, cuida disso aqui para mim, eu não sei o que fazer, eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor resolva isso para mim. Eu não quero me preocupar. Eu não quero deixar de viver o presente, Senhor. Cuida disso para mim. Eu vou dormir, Senhor. Eu quero dormir. Eu quero ter o prazer de desfrutar dessas coisas. Olha, irmãos, eu procuro viver isso na minha vida. Porque você não sabe, às vezes, a pressão também que às vezes se sente no ministério. E o quanto nós precisamos nos esforçar para viver o que a gente prega, para tentar manter a tranquilidade, para tentar manter a paz, a paciência, para viver o que prega. E não é fácil, queridos. Não é fácil viver tudo o que prega. Nós somos pregadores para motivar, mas existem determinadas coisas que não estamos trabalhando na nossa vida ainda, para que nós possamos viver mais intensa. E uma é dessas, para não ficar ansiosos por determinadas coisas ainda que pode ou não pode acontecer. Não deixar que determinadas preocupações venham tirar a minha paz. Um dos piores dias da minha vida, queridos, além daqueles que vocês conhecem da morte da minha filha, foi no ano passado, quando decretaram que não podia ter culto. Eu não dormi. Eu fiquei pensando um monte de coisa. E ali, queridos, os problemas já estavam acontecendo, as empresas já estavam se fechando, já tinha irmãos desempregados na igreja. E eu fiquei ali, sem sono, deitava, aí levantava, ia no banheiro, voltava, e nada. Eu fui orar a Deus. Aí eu fiquei, Senhor, como é que é isso, Senhor? Tem gente que faltou um dia na igreja, já está quase desviado. Imagine um mês, Senhor. Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai perder essas pessoas? Fiquei preocupado com as pessoas que estavam desempregadas. Fiquei preocupado de como nós poderíamos dar assistências. Nós, sempre final de ano, arrecadávamos muitos alimentos, mas nos outros meses a gente arrecadava 2 cestas básicas por mês. E agora? Corre. Isso, corre. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. Então, amados, está saindo o som aí? Tá?
E eu fiquei preocupado. Aí os compromissos da igreja. E eu fiquei assim, meu Deus, eu coloquei dinheiro para Deus, Senhor. Tem uma conta tua aí, Senhor. Essa conta é tua. O Senhor não é caloteiro, o Senhor tem que pagar. E ali a gente... E eu apresentei para o Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que foi um momento que eu não terminei de orar. Me deu um sono, eu fui dormir. E eu levantei animado. Aí eu já fui vendo seminários online que ia ter. Eu me inscrevi, participei de alguns seminários. Eu já acordei animado nesse dia. Eu fui fazendo as coisas em casa, fiz café, fiz tudo. Minha esposa olhou, que negócio é esse? Fazendo até café, fazendo as coisas aqui em casa. Eu estava animado. Eu não sabia de onde era essa animação, mas eu estava. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha, tem tanta gente, a gente arrecada 2, mas a gente vai arrecadar 10 cestas básicas por mês. Eu não sei como a gente começou a fazer isso. Aí eu falei com a líder de missionária, olha, esse mês é 10 cestas básicas. Ela me olhou assim, falou, amém, mas ela não falou nada porque ela é obediente, ela não retrucava nunca, mas eu imagino que ela falou, o pastor está doido. A gente arrecada mal 2 cestas básicas, mas tudo bem. Mas aí, glória a Deus, que conseguiram arrecadar 11 cestas básicas. Aí depois... de repente saiu da minha boca, depois que elas entregaram aquelas 11, mês que vem é 15. Aí me olhou assim, mas obedeceu. E conseguiu as 15 cestas básicas. Aí no mês seguinte eu falei, 20 cestas básicas. Não está saindo som aí? Certo? Você que está na transmissão também assistindo, também vai falando aí se estão me ouvindo ou não. E conseguiram 20 cestas básicas. E desde aí, querido, a nossa igreja sempre tem conseguido mais de 10 cestas básicas todo mês, desde o início dessa pandemia. Foi algo para melhorar. Amados, eu sei que nós tivemos momentos de oscilação na nossa arrecadação, mas foi momentos que Deus fez muitas provisões e muitos milagres. Foi naquele momento da pandemia que a gente estava aqui, quando as pessoas dançavam aqui, algumas pessoas pensavam, olha aquela igreja, o Santo dos Santos, a fumaça ali, não, era a poeira daqui, tá certo, que levantava, tá certo? E ali depois, eu não sei o que deu, que o irmão que chegou assim comigo, pastor, olha, eu consegui achar um rapaz que faz esse tipo de piso que o senhor falou, mais em conta, tá certo? E aí nós fizemos lá a conta, dava uns 16 mil, tá certo? Bem mais em conta dos que os 25 mil que a gente ia pagar. E eu não sei o que aconteceu, que eu falei, mas precisa tudo. Não, senhor, me dá metade. Aí não tinha metade, aí foi que Deus colocou, nós fomos fazendo projetos assim, o projeto do Neemias. Nós começamos esse projeto com zero. E aí eu já tinha falado para ele, vamos começar lá, tal dia. E aí eu sei que ele já foi quebrando logo aqui, a gente não tinha dinheiro. Aí eu sei que segunda-feira tinha que dar entrada, né? Nós desmascamos e graças a Deus não conseguimos todo o dinheiro. Olha, está aqui para adiantar logo, para começar lá. E eles foram começando, foram fazendo. E aí você sabe o resto da história, você que é membro da igreja, nós conseguimos, o piso é uma realidade aqui na nossa igreja, amém? E aí, irmão, não parou, nós metemos a cara nesse som, nós estamos pagando ainda ele, cada mês está sendo, nós estamos vivendo mês de provisão, que Deus está provendo, não melhorou grandemente, mas Deus tem provido, tem aparecido, de última hora aparecem pessoas que a gente não espera e vão nos ajudando, vão contribuindo, e nós temos vivido esse milagre. Mas irmão, eu coloquei para Deus, olha, eu não fiquei perdendo depois mais meu sono, não, foi uma noite só, para depois não. Mas estas coisas, elas podem nos tirar o sono. Mas outra coisa que ele diz aqui, apresente com orações, súplicas e ações de graça. E essas ações de graça, parece a oração de quê? De agradecimento. Mas ações de graça, que ele diz aqui, são os atos de bondade, o serviço que você faz para a sua outra, sem esperar nada em troca. E
A ciência fez um estudo que uma das coisas que ajuda, que diz do hormônio do prazer, é a ocitocina, que é o hormônio do prazer. E esse hormônio, para você ter uma ideia, ele é liberado a partir do momento que nasce a criança. Os médicos dizem que a mãe recebe uma grande carga de ocitocina, para ela amar muito aquele filho dela. Ela recebe muito isso, algo natural. Existem medicamentos também à base de ocitocina para dar esse prazer. Mas a ciência diz que atos, sem esperar nada em troca, é liberado naturalmente em você a ocitocina. Mas não somente em você. Em quem está recebendo esse ato de bondade, ela também começa a receber a ocitocina, o prazer. Mas não somente você que faz esse ato e a pessoa que recebe, mas as pessoas que veem aquela situação, aquele ato ser praticado por alguém, elas recebem também aquela ocitocina. Quantos aqui se sentem bem quando você vê um documentário, uma notícia de alguém que venceu na vida, de pessoas que ajudaram ela? Você fica esperançoso, não, eu vou conseguir. Quantos ficam assim? Quantos gostam disso? É liberado nesse momento a ocitocina dentro de você. Mas que não estamos fazendo hoje? Não estamos fazendo tudo ao contrário, tá certo? A pessoa que tem medo de avião, ela vai lá para o YouTube, catástrofes de avião. Quero saber as probabilidades. A gente assiste mais jornais de catástrofes do que essas coisas boas. Então, amados, é importante nós exercermos atos de bondade. E quem deve fazer mais isso é a igreja do Senhor Jesus. O grande problema, queridos, que eu digo nós, geral, líderes, pastores, membros, nós queremos ser servido. E a igreja do Senhor nós precisamos servir. Jesus disse que o maior é aquele que serve. E nós sempre estamos procurando ser servidos, até mesmo no alimento espiritual. A nossa expectativa sempre é o quê? Que a nossa frieza espiritual, ela acabe com o que vai ser servido naquele culto. Nós vemos com aquela expectativa de sermos alimentados. E aí, quando a mensagem não vai de acordo com a expectativa, você sai frustrado daquele culto. Mas enquanto que você deveria, na verdade, vir com o intuito de servir, como eu posso ajudar a igreja hoje. E o apóstolo Paulo também, ele fala sobre isso, da Santa Ceia, hoje temos Santa Ceia aqui, e que no momento não era como nós fazemos aqui, com um pedacinho de pão e um cálice de vinho, suco da uva, era bastante. Só que alguns exageravam, comiam, e alguns ficavam até bêbados. A pessoa diz bêbado dentro da igreja, de tanto vinho que tomava. E o apóstolo Paulo diz, olha, se alguém tem fome, come em casa. Aqui não é para vir comer não, aqui é para você ajudar para servir. Mas isso também denota, querido, algo espiritual. Quando nós vamos vir à igreja do Senhor, não é para nós com a intenção apenas de nos fartarmos espiritualmente. Eu quero que o pastor traga aquela mensagem para renovar minha vida, uma palavra profética. Não veio a palavra profética, não veio a mensagem que você esperava, e aí você sai frustrado. Você tem que vir, queridos, não com a intenção, não, o que eu posso servir, mas só serve aquele que está cheio. E como a gente se enche espiritualmente? Em casa. E o apóstolo diz, quem tem fome, come em casa. Quem quer se encher mesmo, se encha no secreto, lá na oração com Deus. Lá você vai buscar mesmo a Deus. Aqui você vem para servir, para ter comunhão com os outros.
Aqui nós vamos ajudar uns aos outros na fé. É claro, irmãos, que a palavra, ela é sim para nos alimentarmos espiritualmente. A palavra sim é para matar, às vezes, a nossa sede pela palavra. Mas a nossa maior motivação de vir à igreja não deve ser essa. Deve ser de servir. Eu sei que talvez há muitos anos você é servido, mas Deus está te chamando para servir. E quando você serve, é liberada a ocitocina dentro de você, é liberado o hormônio do prazer. Mas além da ciência diz isso, a palavra de Deus diz, aqui onde nós lemos aqui o apóstolo Paulo de Filipenses, diz que quando você faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará você em Cristo Jesus. Você vai receber essa paz, essa alegria inexplicável. Você quer, uma das coisas para você vencer a ansiedade, ser tratado pela ansiedade, é servir a igreja, servir o corpo de Cristo. Fazendo isso, você recebe a paz de Deus na sua vida. O grande problema, queridos, é que as pessoas, elas dizem, mas ninguém veio me fazer visita. Querido, você tem que ajudar a visitar. Você tem que ajudar a servir. Muitos não querem servir porque eles não comeram ainda suficiente ainda. Amados, eu sei que muitas pessoas têm passado situações difíceis financeiras na igreja, mas eu quero dizer algo para você aqui. Tem gente pior que você. Tem gente pior que você. E, querido, eu ministro já há muito tempo isso na minha vida. E você me vê alegre assim, meu irmão, pensa, pastor, está cheio de dinheiro. É tanta preocupação, tanto compromisso. Mas eu coloquei, Senhor. É claro que a gente não pode ser nenhum responsável financeiro. Mas, eu aprendi a colocar diante do Senhor. E eu entendi primeiro que está difícil para mim, mas tem gente pior do que eu. Mas pastor, você nem sabe, eu nem jantei ontem, mas você tomou café hoje. Tem gente que não está a comer há muito tempo. Sabia disso? Tem gente que come regrado. Pastor, eu estou com uma dificuldade para andar. Tem gente que não anda há muito tempo. E o grande problema é a nossa debilidade atual. Nós colocamos com desculpa para não servir no corpo de Cristo. Eu não estou andando direito, não dá para me servir. Dá sim para você servir, mancando, mas dá. Porque tem gente que não anda, e é esse que você tem que ajudar. Nós temos que levar o pão aos famintos espirituais. E às vezes você diz, pastor, não estou bem, eu preciso me encher mais de Deus. Deus quer te usar com o pouco que você já tem. Então aprenda a servir espiritualmente com aquilo que Deus já tem derramado na sua vida, amém? Aprenda a servir, aprenda a trabalhar. Não deixe que o inimigo te impeça, te paralise. E isso faz com que muitas pessoas, pelo temor, não venham experimentar coisas maiores. Você sabia que tem gente que não veio hoje para o culto? Porque fez para o marido ou para a esposa. Ai meu Deus, me senti mal, não deveria ter feito isso. Não veio para a igreja por causa disso. Ai, eu não sou digno nem de entrar naquele templo. Nenhum de nós somos dignos de nada, querido. Mas a misericórdia do Senhor é maior. E muitos estão deixando de vir receber de algo de Deus aqui, algo novo de Deus. Estão deixando de receber algo que Deus tinha para hoje. Por quê? Por causa do medo, da culpa. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. A culpa, o medo. Medo do quê? Medo de um sobrenatural maior de Deus. Eu não sou digno desse sobrenatural maior. Eu não sou digno de ser um grande instrumento do sobrenatural de Deus. E fica desse medo. Esse medo excessivo. Alguns até mesmo, eles param de fazer determinadas coisas. Não, eu vou entregar meus cargos. É claro, querido, que nós entendemos que existem posições mais chaves na igreja e determinados tipos de pecados realmente que a pessoa ela precisa ser afastada, mas isso são algumas exceções. Mas servir no corpo de Cristo, isso não impede, querido, determinadas coisas que você tenha de errado na sua vida. Você dá
um bem-vindo para alguém que está chegando. Sinceramente, você acha que Deus, se você está em pecado, você acha que Deus vai ficar chateado se você vir para a igreja, a ajudar a receber as pessoas? Não, eu não sou diácono, mas eu vou ajudar a ser recepcionista. Seja bem-vindo. Por causa do pecado, você acha que Deus, vamos ser sinceros, você acha que Deus vai ficar invocado com você por dizer bem-vindo para as pessoas? Seja sério, queridos. Queridos, você talvez, dependendo do que você pode não estar podendo pregar, ministrar, alguma coisa assim, mas você pode servir no corpo de Cristo. Em determinadas posições também não quer dizer que alguns é mais espirituais que outros, não. Cada um sim, procura servir naquilo que Deus chamou. E isso aconteceu, querido, com o povo de Israel. O povo de Israel não experimentava mais coisas por causa do medo da presença de Deus. Moisés não tinha esse medo, não. Moisés foi audacioso: Senhor, mostra a tua glória. Deus olhou assim: olha, Moisés, homem nenhum viu a minha glória, certamente isso vai morrer. O que Deus fez? Mas Deus atendeu o pedido. Ele disse: olha, eu vou passar de costa, vou colocar minha mão para cobrir um pouco você, e vou passar por trás da rocha. A Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandeceu. Quando ele desce, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas tinham medo. Um medo. Meu Deus, não podemos olhar, não somos dignos. Disseram: Moisés, coloca um lenço, um véu. Não somos dignos de olhar para você. A presença de Deus. Para alguns dói no olho. E Moisés colocou. Em um outro momento, as pessoas estavam, alguns da liderança: será que Deus só fala com Moisés? Deus não pode falar com a gente? A gente exige mesmo isso. E aí Deus falou: vamos lá, Moisés, esse povo quer que eu fale com ele, vou falar com ele. E aí Deus fala com eles através do trovão. E aí eles: não, Moisés, vamos subir lá no monte, vamos falar com Deus. Não, Moisés, de hoje em diante, Deus não fala conosco, esquece o que os outros falaram, fala só com eles, só com Moisés, nós não queremos ouvir a tua voz, não. Mas a verdade é que Deus estava disposto a falar com o povo. Ele só falava com o profeta antes. Mas eles foram audaciosos, eles queriam que Deus falasse com eles. É claro que alguns falaram de uma forma, vamos dizer assim, grosseira com Moisés. Mas na verdade eles queriam algo mais. Eles não queriam só receber a presença de Deus através de Moisés, eles queriam diretamente do próprio Deus. E Deus, ele queria já isso: eu vou falar com eles. Mas bastou o início de Deus: não, a gente não quer mais, não quer subir no monte. Não, mas Deus, não queremos. O medo impediu de eles experimentarem algo maior de Deus. O teu medo, querido, de servir, de fazer algo para Deus, está impedindo de você receber maiores maravilhas que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero dizer que esta igreja, ela vai desfrutar de grandes milagres quando nós aprendemos a servir, quando nós aprendemos a colocar que todos temos um lugar para servir o corpo de Cristo. E que nenhum de nós somos merecedores, mas a graça do Senhor é maior. A graça do Senhor é maior. Então, queridos, aprenda isso. Não perca do que Deus tem para você por causa do medo da presença de Deus. É bom sim ter o temor, é bom sim ter o respeito pelas coisas de Deus, ter respeito pelo altar do Senhor Jesus, mas nós não podemos ter tal medo ao ponto de perder das maravilhas do sobrenatural que Deus tem para nós. Você não pode perder a oportunidade que Deus está dando de você ser um instrumento nas mãos dEle, de você ser um instrumento lá na sua empresa, de você ser um instrumento de Deus lá na escola, onde você for. Deus quer usar você poderosamente. Então, queridos, exerça isso. Mas outra coisa também que ele diz aqui, ele diz, no versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aprenda a viver o que você está pensando. Terceira coisa, uma das coisas para você vencer: oração. Outra, com atos de bondade. Outro é aprender o que você está pensando. Então, amados, é como eu falei antes,
Se algo lhe vai fazer mal para sua mente, não pense naquilo. Não pense naquilo. Tenho medo de avião. Não vai ver nada sobre avião. Aí tenho medo disso. Não vai ver essas coisas, querido. E aí que ele procura aquilo. Ele procura uma brecha para que aquilo seja um gatilho, para que ele venha ter mais ansiedade ainda. Olha, determinada coisa, querido, olha, eu não vejo mesmo, eu sei que vai se me prejudicar alguma coisa na minha mente, não quero nem pensar. Eu não quero nem que aquilo ali ocupe minha mente, não com aquilo. Eu procuro deixar na mão de Deus. Mas ele também diz aqui que o que nós aprendemos, recebemos e ouvimos, que nós possamos colocar em prática. Colocar em prática. E o versículo 7 diz: e a parte de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aprenda a reduzir as tuas expectativas. Outra coisa, quando você põe muita expectativa, isso pode gerar também ansiedade. Você vence a ansiedade reduzindo as suas expectativas. Aprenda a se contentar com aquilo que Deus tem para. Aprenda a separar desejo com necessidade. A necessidade é algo que você precisa. O desejo é algo a mais. Viva com a necessidade. E as outras coisas vão ser surpresa para a sua vida. Expectativas que vão ser supridas além do que você imagina. É bom se nós traçarmos planos, traçarmos metas, mas nós temos que ter o pé firme, que se aquelas coisas não acontecerem, nós temos o maior presente de Deus, que é a presença do Senhor. Nós temos que entender isso. Quantos aqui querem o melhor dessa terra aqui? Amém? Eu também quero, queridos. Mas temos que entender que isso não é o maior tesouro para nós. É muito bom ter as coisas, é muito bom desfrutar, mas que isso não seja a nossa maior motivação. Que isso não seja. Mas sabe o que o diabo quer? Ele quer fazer com que você tentar entregar para pessoas aquilo que você deveria entregar para o Espírito Santo. Satanás, ele quer lutar com todas as forças para fazer você entregar para pessoas aquilo que você deveria entregar para o Espírito Santo. Fazendo você entregar suas finanças para pessoas aquilo que você deveria entregar para o Espírito Santo. Entregando a tua esperança e o teu coração para pessoas aquilo que você deveria entregar ao Espírito Santo. Queridos, nós vamos vencer isso. Nós vamos vencer esse mal do século, queridos, com orações sim. Nós vamos vencer, amados, com ações de graças, com atos de bondade. Nós vamos vencer sim, conservando a nossa mente em Cristo Jesus, reduzindo nossas expectativas, mas entendendo que Deus tem grandes coisas para nós. Nós não vamos vencer, amados, pensando além. Não, deixa, a Bíblia diz, a cada dia basta o seu próprio mal. O Jesus, ele diz isso, algo aqui sobre a questão de turbulência. Ele diz assim: olha, uma coisa eu vou vos dizer para que vocês tenham paz. Olha só o que Jesus diz: eu vou falar algo aqui para vocês tenham paz. No mundo tereis aflições. Aí eu falei: o Senhor Jesus está falando aqui para a gente ter paz, mas a gente vai ter aflição? Isso é para a gente ter paz? Ele está dizendo: olha, é algo que você tem paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem um ponto e vírgula aqui. Mas não tema, eu venci o mundo. Ele quer dizer, você vai passar por adversidade, você vai passar por coisas que você não vai dar conta, e não tem problema nisso se você não dá conta. Faça o seu melhor, deixe que aquilo que você não consegue fazer, eu vou fazer por você. Não tem problema se você não der conta de tudo, eu vou fazer por você, eu vou trabalhar por você. Deixe que o futuro a mim pertence, deixe que o futuro a mim pertence, coloque nas minhas mãos, lance sobre mim, eu quero cuidar disso por você. Eu estou dizendo que essas coisas é para você ter paz. Você vai ter problemas sim, mas aprenda a confiar em mim, aprenda que as coisas que vão acontecer
tudo está no controle. Você vai sim passar por tempestade, mas eu quero te dizer que eu estou no barco com você. Eu quero dizer que você vai passar por dificuldade no deserto, mas eu vou estar ali para fazer brotar água no deserto para a tua vida. Deus está te dizendo, meu irmão, que situações difíceis vão acontecer, e você não pode se enganar com isso, que o mundo não tem dificuldade, que a vida cristã você não vai passar por isso. Nós podemos sim ser sensíveis, estar sujeitos a passar por ansiedade e por determinadas coisas, mas que nós aprendamos a confiar que Ele está ali do nosso lado, que Ele está ali para cuidar do nosso futuro. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a confiar na presença de Deus. Meu irmão, tem hora que está tudo fora do nosso controle, e não tem problema nisso, porque você é diferente do mundo. Você tem um Deus que é dono do ouro, dono da prata, que não existe dimensão que possa prender Deus. Nada está fora do controle de Deus.